bom dia. Desejo que todos e todas estejam muito bem nesse novo dia que vai começando, que vai raiando lá fora. É uma alegria muito grande, pelo menos é uma sensação profunda que invade a gente quando a nossa primeira atividade do dia é a meditação. Assim que a gente acorda e a gente se coloca à disposição do nosso interior, isso é prazeroso, isso é maravilhoso. Nesse sexto episódio da nossa série Yoga para a Vida, nós vamos falar o que preciso para meditar. Todos nós pertencemos a uma geração tomada pela ignorância. Nossos corpos não são disponíveis, não são dispostos para a meditação. Uma das coisas mais alarmantes que esse mundo contemporâneo, esse mundo moderno arrancou de nós foi o nosso senso contemplativo, a nossa capacidade incomensurável, natural de contemplar o belo. Isso foi arrancado de nós de tal forma que muitos de nós nos tornamos marionetes de um projeto de vida, de um projeto de mundo que nega o tempo todo a nossa verdade e que nega o tempo todo quem somos. Essa era, ela nos distancia de nós mesmos e ela segrega o nosso eu interior de tal forma que a gente não consegue nos perceber. Então a gente enche o nosso eu de um monte de mentira, de um monte de inverdades, de um monte de coisas que não tem nada a ver conosco. Eu falava no nosso segundo episódio que a mente não é o problema. A mente é o que nós temos de mais salutar e mais benéfico em nós. A mente é a coisa mais linda que nós temos, porque a mente é tudo na nossa vida. A mente é o tudo da nossa existência. A mente é a nossa única possibilidade de existir. E a nossa mente, ela se traduz em sentimentos, em emoções, em afetos, em alegria ou tristeza, em angústia, em ansiedade, em desespero, em medo. Tudo isso são traduções da nossa mente. São formas da nossa mente comparecer na nossa relação conosco mesmo e com os outros, com a natureza, com o universo. A nossa mente torna-se escrava, refém de uma série de contingências. E é quando ficamos condicionados, ficamos aprisionados a essas contingências. Ficamos reféns dessas contingências. A meditação é o caminho para a gente nos libertar dessas contingências.
A meditação é a possibilidade da gente devolver para a nossa mente a pureza dela, a liberdade dela. A meditação é a forma que a gente tem de resgatar o nosso eu interior e poder vislumbrar uma vida sem dor e sofrimento, sem aprisionamento. Não tem coisa melhor na vida do que ser livre. Não tem coisa pior na vida do que ser prisioneiro de uma coisa que não tem nada a ver conosco. A única coisa que a gente precisa para meditar nesse tempo, nessa era de ignorância, é a nossa disponibilidade e a nossa vontade. Nossa firme vontade de se colocar em exercício, de treinar a nossa mente. A meditação é o treino da mente. A mente treinada, ela vai em busca da liberdade. Na nossa sociedade ocidental, materialista, hedonista, capitalista, ateísta, nós não temos muitos professores de meditação, muitos gurus, muitos sábios, como em muitas sociedades asiáticas, né? Enquanto o Ocidente é devotado à razão, o Oriente é devotado à vida interior. Se você andar pelas ruas da Ásia, sobretudo da Índia, do Japão, da China, da Tailândia, entre outros lugares, você vai encontrar muita gente meditando e muita gente devotada à vida interior. A vida interior nos desliga do mundo material. Não é que nos tornam pessoas amorfas, alienadas, distantes, despreocupadas, não. A vida interior nos faz voltarmos para o mais importante. O mais importante não é ter um carro do ano, não é ter uma casa luxuosa, não é andar com roupa de marcas, não é ser aceito pelas pessoas. Isso não é o mais importante, embora a gente possa ter tudo isso. A gente pode ter tudo isso e não ser refém disso. O mais importante é a liberdade. Mas a liberdade não tem nada a ver com fazer o que se quer. Isso também é uma outra inverdade do Ocidente. O Ocidente fez a gente entender que liberdade é fazer o que bem entender. Não é isso. Liberdade é ser você. É conhecer você. Liberdade é estar livre da dor e do sofrimento. Liberdade é estar totalmente desapegado. Liberdade é não precisar de ser político, não precisar de guerrear com os outros, não precisar de defender o seu ego, dizimando o ego do outro. Não tem coisa mais terrível do que ser político, né? Porque o político tem que se defender o tempo todo. A pessoa política tem que defender o tempo todo o seu ego. Ela tem que o tempo todo mostrar que ela vale a pena, que ela é alguém, que ela tem que ser aceita. Isso não é o mais importante. A vida meditativa, ou seja, a vida na meditação, ela
ela avança à medida também que a gente vai se comportando de forma diferente. À medida também que a gente vai abrindo mão de uma posição egóica, egocêntrica, individualista, mas sobretudo uma posição que nos coloca o tempo todo em disputa com o outro. Não tem nada mais terrível do que o precisar de disputar com o outro um espaço. A competitividade nos dizima, nos afasta uns dos outros, nos afasta de nós mesmos, e ela gera em nós um ser humano completamente alienado e refém dos modismos desse tempo. Então a gente se torna competitivo, a gente se torna pessoas totalmente reféns, né? De disputas de poder, de necessidade de aparecer e de ser aceito, com um monte de medos, né? Com um monte de não me toques. Quando a gente se torna refém dessas coisas, a gente não tem tempo para nós. A gente não tem tempo para nos perceber, para saber quem somos. Então, a maior precisão para a meditação é a disponibilidade e a força de vontade. A disponibilidade de começar uma coisa, avançar nela. A disponibilidade de enfrentar os percalços e os desafios da vida meditativa. Porque ninguém vai sentar e vai adquirir avanço de um dia para o outro. A vida meditativa requer disciplina o tempo todo. A vida meditativa requer assimilação o tempo todo. Requer, sobretudo, renúncia, propósito. Você marcar o horário de você meditar e cumprir esse horário. Cumprir o seu momento de vida interior, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, o que seja. Mas cumprir isso à risca, ao pé da letra, sem arredar o pé disso, todos os dias, no mesmo horário, com disciplina, como se fosse um dever de casa. Neste horário eu vou retirar-se para mim e ficar ali, sentado, observando a sua respiração, dando atenção à sua respiração e produzindo um processo de quietude necessária que vai te encharcar de alegria e de bem-estar. Essa disponibilidade de manter a disciplina, de enfrentar os dissabores da própria meditação e de persistir é o que vai tornar possível você ter avanços. Mas como eu falava ontem, no episódio de ontem, não pense no final. Se você estiver preocupado no final, ou preocupado em adquirir poderes, isso vai te atrapalhar profundamente. Você não deve preocupar com nada. Você deve simplesmente sentar e ficar ali quieto, produzindo tranquilidade e harmonia na sua mente. Se você faz meditação, quando vier os dissabores, você vai estar treinado para enfrentá-los. Se você faz meditação, ansiedade, estresse, angústia não vão te governar.
Se você treina a sua mente para ela ser livre, ela não se tornará refém de nada. Essa disponibilidade tem que nascer de dentro de você como uma força de vontade tão profunda, mas tão profunda, mas tão profunda que você se permite simplesmente estar ali. Não precisa de mais nada. Basta você sentar. E nesse primeiro momento, estou te ensinando uma técnica básica, primordial para os iniciantes. Sente na posição confortável, como eu já expliquei. Feche os teus olhos calmamente. Obedeça a tua respiração e o ritmo dela. Preste atenção profunda na sua respiração. Volte sua atenção toda para a observação desse processo de respiração. Fique focado nele. Esqueça do mundo lá fora. Enquanto os pensamentos passam, deixa eles passarem livremente. Foque somente na sua respiração. Atentamente. Essa atenção à sua respiração vai permitir com que as várias coisas que passam na sua cabeça, as ideias, os pensamentos, a falta de atenção e tudo mais, se desanuviem. Ou seja, vai perdendo o seu espaço na sua mente. Vai perdendo espaço na sua mente. Vai perdendo frequência na sua mente. E você vai desencadear um processo de relaxamento profundo, de atenção profunda. Isso vai dar vitalidade para você. Isso vai dar prazer de vida para você. E no dia seguinte você vai querer repetir, repetir, repetir. Se você tiver necessidade de avanço, ou se você tiver dificuldade em produzir esse processo de avanço, você pode contar comigo. Eu estou à sua disponibilidade para ensinar para você a arte da meditação. Às vezes, ir sozinho é complicado. Às vezes, contar com uma outra pessoa que já avançou um pouco pode ser salutar. Eu posso ajudar você a avançar. Eu posso ajudar você a fazer um percurso de vida interior, de prática de meditação. Meditação não tem nada a ver com oração, embora ela seja uma espécie de sublime oração. Porque enquanto a gente se cala, a gente escuta. Mas qualquer pessoa, não importa a religião, não importa o credo, pode praticar a meditação para a sua vida. Pode praticar a técnica da meditação para produzir bem-estar, equilíbrio e saúde mental, saúde do corpo, saúde da alma. A nossa cultura precisa de pessoas meditativas. A nossa cultura, a nossa era necessita despertar nas pessoas a vida interior, porque as pessoas estão doentes, e doentes da mente. É a mente que produz a maioria das doenças nas pessoas. Se as pessoas descobrissem o valor, a importância da vida interior, elas não seriam reféns de uma série de adoecimentos desencadeados pela doença da mente. Porque a sua mente está refém de uma série, de uma avalanche de coisas que não tem nada a ver com as pessoas. Quanto mais as pessoas distanciam delas mesmas, mais elas adoecem. Então, ao começar o teu processo de meditação, ao intencionar a sua vontade de meditação, lembre que o que você mais precisa para meditar é a disponibilidade do seu coração, é a sua força de vontade.
nessa empreitada, conte comigo.